Boa tarde a todos. Neste momento teremos um relato de um estrangeiro, como requisito do seminário de grupos minoritários, inclusão comunitária, escolar e laboral. O entrevistado é o meu digníssimo marido, Luiz Alberto Domingo Francia Farge. E eu vou falar um pouquinho de seu histórico antes de iniciarmos com as perguntas. O professor Dr. Luiz Alberto Domingo Francia Farge, ele possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, pelo Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, formando-se em 1998, e mestrado em Biologia Celular e Estrutural, área de Anatomia, pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 2004. Ele também realizou o doutorado na mesma universidade, Unicamp, finalizando-o em 2010. Atualmente, ele é professor das Faculdades Integradas de Bauru, da área da saúde, então, portanto, são diversos cursos. Foi professor do Colégio Maria Vitória de Botucatu e também professor do Centro Universitário Central Paulista de São Carlos, e também é professor do Centro Paula Souza, FATEC de Botucatu, onde ministra anatomia para o curso de radiologia. Também foi professor substituto do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, do campus de Botucatu, durante 5 anos. E ele tem experiência na área de morfologia, com ênfase em anatomia humana, atuando principalmente nos seguintes temas: anatomia, estrutura microscópica, coração, toxicologia da reprodução e radiologia. Muito bem. Neste momento, nós faremos as perguntas ao nosso entrevistado e ele irá responder a estas perguntas. Luiz, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus, Camila. Muito bem, então eu farei algumas perguntas para você, sinta-se à vontade para respondê-las. Como você chegou ao Brasil? Bom, a minha vinda para o Brasil foi, em parte, coisa do destino, né? Quando eu estava cursando a graduação, quando eu estava no ensino médio, né? Tive um amigo, o Eduardo, que ele gostava muito do Brasil. E ele queria vir estudar para fazer a faculdade aqui no Brasil, conhecia bastante sobre as faculdades. E ele me incentivava a fazer também, a prestar, vamos dizer assim, um vestibular para podermos vir através de um convênio que tinha o Brasil com o Peru, para vir estudar aqui. Eu vou dizer a verdade, eu nunca fui muito a favor de sair do Peru para estudar fora. Eu sou muito apegado à família, era muito apegado também à minha mãe. Mas o Eduardo foi me convencendo, até que um dia ele me levou na Embaixada do Brasil. E foi lá que eu realmente me apaixonei pelo Brasil, no sentido que a embaixada ela é muito bonita e ela mostra muitas paisagens e coisas do Brasil, né? Mostra fotos muito bonitas do país. E isso realmente me chamou muita atenção, porque não tinha a devida noção do que o Brasil realmente é. E ali eu conheci um pouquinho mais do Brasil e eu fiquei realmente muito interessado em fazer a graduação aqui. Depois eu prestei o vestibular com ele, fizemos uma seleção de 3 fases. Numa delas, que foi a penúltima, na verdade, os meus documentos vieram para o Brasil e a Unesp
foi quem decidiu escolher, dentre todos os estrangeiros que prestaram Unesp, ela só selecionava um por ano. E esse um, naquele ano, fui eu, graças a Deus. E bom, aí eu vim para cá, não conhecia praticamente nada do Brasil, não falava português, falava inglês, e o contato que eu tive com o português foi através de um dicionário, e esse dicionário mostrava as palavras muito parecidas, né? Ônibus, autobus, porta, puerta, e falava, ué, então é muito parecido, vai ser fácil me virar lá no Brasil. Quando eu cheguei aqui, realmente levei um sustaço, um grande susto, porque não é tão fácil assim, as línguas são, ao mesmo tempo que semelhantes, são muito diferentes, principalmente na pronúncia, né? O português ele tem 5 pronunciações diferentes para cada vogal e o espanhol somente uma, que é a fechada. Então, às vezes vocês falam um aberto, né? Vó, e pra gente é a mesma coisa, vô. Então eu não sabia diferenciar vó de vô. Para mim era a mesma coisa. Joia. A pergunta seguinte entra nessa questão mesmo. Quais foram as suas principais dificuldades? Então, as dificuldades, como eu comecei a falar, eram primeiramente a língua. Segundo, que não conhecia absolutamente ninguém aqui. Então não tive ninguém que me recebesse ou onde eu pudesse ficar. Eu tive que chegar aqui e tentar encontrar algum lugar para poder morar. E encontrei. A comunicação era mais por sinais do que por falas, porque realmente eu não entendia absolutamente nada. E quando eu cheguei aqui, eu fui morar numa pousada que ficava em frente ao centrinho de Bauru. Comecei a faculdade aqui na Unesp de Bauru, depois que eu vim para Botucatu, né? E nessa pousada, como tinha gente de todo o Brasil, tinha sotaques diferentes. Tinha gente da Bahia, do Paraná, do Rio Grande do Sul, daqui de São Paulo, do Rio. E o pessoal sentava no café da manhã, falava, e eu não entendia nada. Absolutamente nada, ficava muito perdido. Bom, e a cultura também, né? Os costumes. O brasileiro, ele é muito acolhedor, muito brincalhão, mas tem certos temas que o brasileiro brinca e fala abertamente, né? Como um dos a sexualidade, inclusive. E no Peru, uma coisa que é muito íntima, algo que me chamava muita atenção, que o pessoal brincava até, e eu ficava muito acanhado em relação a isso, porque eu não tinha costume, né, de brincar com esse tipo de tema. E também, na época, Peru era um país bastante tradicional e até diria um pouco machista. Até tem uma anedota onde eu saí com umas colegas de sala e me convidaram a um café e eu quis pagar e elas não deixaram eu pagar e elas pagaram o café e eu fiquei super chateado porque achei que eu devia ter pago o café e não paguei. Depois eu fui acostumando que isso era uma coisa cultural mesmo, que aqui tudo se divide, ou as meninas também convidam os meninos para sair, ou para comer, ou alguma coisa assim, né? E na faculdade, praticamente as aulas na faculdade, era a sensação, porque perguntava muito, né? Chegava nos professores e falava, olha, professor, eu não entendo português muito bem, posso perguntar, posso interromper se eu não entender alguma palavra? E os professores deixavam, claro, eles foram muito, muito bonzinhos comigo, realmente muito acolhedores. E, por exemplo, eu lembro muito bem uma aula de zoologia, a professora Sônia explicando, né? Macaco, eu não entendia que era macaco, e a professora imitava o macaco, saía pulando, aí o pessoal também ajudava. Minhoca também, é um bichinho comprido que anda na terra, e aí ficava aquele jogo de adivinhança. Cobra, não é cobra, é aquele que fica na terra, comendo assim, até, gusano de terra, gusano de terra, beleza. E era até divertido no início. Que mais? Vamos ver. O início também foi muito difícil no sentido de saudade de casa, né? Muita saudade da família, dos amigos, principalmente dos meus pais e minhas irmãs.
Mas para falar a verdade, os primeiros 15 dias foi tudo novo, novedoso, e eu tinha que me focar em sobreviver, né? Eu cheguei com duas cartas, uma carta que era direcionada para a Polícia Federal, para onde eu deveria fazer a minha documentação, que na época não fazia, o Peru não fazia parte do Mercosul. Então, para você poder entrar e ficar mais de 3 meses no Brasil, precisava de visto, e não era fácil, né? Renovar o visto e ter o visto. E naquela época a Polícia Federal também não era muito fácil, tratava a gente como se a gente fosse um pouco delinquente, assim, né? Na época, claro. Não é o que acontece agora. E que mais? A outra carta era para a faculdade, que também foi uma coisa muito engraçada, porque cheguei aqui em Bauru, lembro da dona Neide, que era a secretária de Bauru, e é uma senhora meio gordinha, de olho azul, né? Bem loirinha, algo que não imaginava que fosse aqui, que fosse encontrar aqui no Brasil, porque a ideia que nós temos no Brasil é que a maioria das pessoas é mulata, né? Ou moreninho, mais escuro, né? E como a gente, porque em Peru também a gente é mais, de pele um pouco mais escura. E não, cheguei em São Paulo e tinha um monte de pessoas loiras, olhos claros. E essa dona Nédia, a secretária, foi muito, muito gente boa comigo. O dia que cheguei na faculdade, ela levou um sustaço, né? Porque eu tentando falar com ela, ela mexendo nas coisas da secretaria. E eu falei, dona Nédia, perdão, moça, em espanhol, lógico, porque não falava português. Eu, aluno estrangeiro, peruano, carta matrícula. E aí ela olhou para mim, arregalou o olho, aquele olhão azul assim. Gringo! Ela falou. Não, peruano, não gringo, porque para nós gringo é só norte-americano, né? Aquele estadunidense. Aí ela saiu correndo e se escutava gritos no corredor. Aí veio ela, veio um monte de professores, estagiários, e era a sensação também. Primeiro estrangeiro na Unesp de Bauru, né? Nunca tiveram um estrangeiro. E até foi engraçado também porque até a parte administrativa da faculdade não tinha noção de como lidar com um estrangeiro, era o primeiro. Nunca tinha tido uma experiência anterior, então foi algo que abriu portas, eu acredito, tanto em Bauru quanto em Botucatu. A história de Botucatu também é engraçada, mas eu sei que você tem tempo para a gente conversar, então a gente vai conversar depois. Ok. Como é que foi o acolhimento pela sociedade? Porque você já contou pra gente um pouco que você foi sensação na faculdade, né? E contou um pouquinho também que instituições como a Polícia Federal eram bastante rígidas e às vezes até um pouco secas no atendimento, né? Quando não eram até de certa forma agressivos, né? Porque eu mesma constatei acompanhando em algumas situações e era notório, né? O tratamento da Polícia Federal era realmente muito tosco, né? Então me diga como foi o acolhimento pela sociedade, porque uma coisa foi a faculdade, né? Onde você foi sensação, mas me diga pela sociedade, o que você achou desse acolhimento? Bom, vamos lá. Em relação a mim, eu sempre agradeço a Deus por estar aqui. Eu adoro o Brasil, me considero um brasileiro mais. E eu não tive problema nenhum com a sociedade, com as pessoas, do convívio nas ruas. Pelo contrário, sempre o brasileiro me tratou muito bem, me acolheu bastante bem. Meus colegas de faculdade também. Não teve alguém que falasse assim, esse estrangeiro está tirando uma vaga de um brasileiro na faculdade, por exemplo. Mesmo porque não é verdade. Na verdade, a minha vaga era uma vaga à parte das vagas que eram oferecidas para os brasileiros. Bom, outra coisa. Como comentei, a Polícia Federal, no início, antes
de algumas mudanças que aconteceram na Polícia Federal, até teve um problema no Paraguai, me parece, com a Polícia Federal. Até esse momento, realmente, a Polícia Federal era muito severa e até, como falei, colocava todo mundo no mesmo balaio, né? Então todo mundo era suspeito. A gente se sentia como se fosse suspeito de algum crime, assim, né? Até que se provasse o contrário. Exatamente, até que se provasse o contrário. E assim, se precisasse fazer uma documentação, ir para a embaixada, corrigir, por exemplo, o nome errado que às vezes o policial pode ter digitado no sistema de forma equivocada, nós tínhamos que consertar o erro que às vezes o próprio policial fazia, né? Então, por exemplo, minha mãe, o nome da minha mãe é Helena Farge Maravi de França. E o policial colocou Helena Farge de França, sim o Maravi. Esse simples Maravi faltando fazia com que a minha, entre aspas, minha estadia no Brasil fosse ilegal, porque não batia o nome da minha mãe com o cadastro que eu tinha na Polícia Federal. E aí eu precisava fazer o que se chamava de certidão consular, que eu tinha que ir até a Embaixada do Peru, pedir uma certidão consular, onde o cônsul assinasse dizendo que a minha mãe era essa pessoa que está escrita também dessa forma lá na Polícia Federal, como Helena Farge de França. Só que, primeiro, Polícia Federal, nós tínhamos somente uma em Bauru, né? E quem estudava em Botucatu, por exemplo, quando ia vir morar para Botucatu, ficou um tempo pertencendo à região de Bauru, então eu tinha aqui na Polícia Federal de Bauru, e depois ficou pertencendo a São Paulo, que aí foi terrível, porque eu tinha que viajar até São Paulo, e era assim, eu tinha que sair às vezes 4, 5 horas da manhã de ônibus, chegar lá às 8 da manhã que abria a Polícia Federal, e dava esses erros. E se dava esse erro, eu tinha que ir atrás da Embaixada do Peru, sendo que eu não conhecia São Paulo, e aliás, nem sabia onde ficava a Embaixada do Peru. Aí você pedia ajuda dos policiais, e eles não te davam ajuda nenhuma, eles falavam assim, se vire, procura com um taxista, né? E realmente os taxistas naquela época, porque não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada, era bem, estamos falando de quase 30 anos atrás, então era bem complicado. E, bom, nessa época realmente foi complicado, porque às vezes eles não te ajudavam muito, não, ou pelo menos os estrangeiros, né? E eu tinha que fazer toda essa papelada no mesmo dia, porque eu chegava de manhã, fazia a papelada e voltava para Botucatu. Eu não tinha condições de ficar em São Paulo 1 ou 2 dias, mesmo porque era uma coisa cara e também não conhecia. Quando você chegou ao Brasil, você sentiu alguma discriminação por ser estrangeiro, seja pela sociedade ou pela própria faculdade? Bom, assim, brasileiro é muito brincalhão, né? E isso eu acho muito legal, porque eu também sou muito brincalhão. Mas existiam situações onde as pessoas brincavam com a gente falando de tráfico, né? De narcotráfico, porque o Peru é sabido, né? Um dos maiores produtores de pasta básica, inclusive, junto com a Colômbia, por exemplo. Então, eu lembro de uma situação onde eu sempre gostei de eletrônicos e na época comprar eletrônicos baratos no Paraguai. E tinha um técnico aqui em Botucatu, já estava estudando aqui em Botucatu. E aqui na Unesp, o técnico que trabalhava no laboratório de histologia, ele ia para o Paraguai comprar coisas. E eu pedi para ele me trazer um carregador de pilha. Eu sou muito ansioso, então eu queria o carregador que chegasse logo, né? E ele não encontrava, demorava, às vezes demorava e tal. E eu ia toda hora procurar ele para perguntar se tinha chego o meu carregador. E numa dessas, uma professora do departamento chamou ele para um canto. E eu realmente, sem querer, viu? Porque não me imaginei que eu viria isso. Mas ela chamou a atenção dele e falou assim, olha, eu não quero que esse menino entre mais no laboratório sem autorização. E aí ele retrucou, mas por quê? Todo mundo entra e sai do laboratório. Mas ele falou assim, você sabia que ele é peruano? Sim.
vai saber se ele não está traficando aqui na faculdade. E eu, sinceramente, fiquei surpreso e fiquei chateado por ser uma professora da faculdade, uma docente, né? Inclusive, futuramente foi minha professora e também futuramente depois foi minha aluna, porque eu dei aula para ela de espanhol também, e inclusive depois a gente ficou muito amigo, ela me colocou à frente da recepção de um grupo de espanhóis que vieram, né, para conhecer os laboratórios da Unesp, e eu que fui recolher eles no aeroporto e trazer eles para cá e fazer todo esse social com eles, né? Mas na época aconteceu, e eu que até tinha comentado uma vez, eu acredito que aconteceu porque tanto em Bauru quanto em Botucatu eu fui o primeiro estrangeiro. Então não tinham as pessoas essa experiência de ter estrangeiros visitando a faculdade, e no caso as pessoas criam uma imagem, né, de cada país. Assim como a gente pensa que no Brasil só tem samba, né, as pessoas pensam que no Peru só tem droga. Então não é bem assim, né? Bom, foi a única vez que eu me senti assim um pouco discriminado. Algumas vezes alguns professores na faculdade ficavam com o pé atrás, assim, não sei ao certo por quê. Se era porque eu falava diferente, porque era de um país, né, de outro país, mas não uma coisa aberta, assim, que me dissesse, não, eu não quero o peruano porque ele é peruano. Não era nada, não. E, pelo contrário, a grande maioria dos professores e alunos sempre foram muito atenciosos, muito acolhedores, abertos, né? Inclusive, o Arturo, que foi meu colega que me trouxe, que me incentivou a vir aqui, na verdade, o plano era nós dois virmos para o Brasil e fazer uma república e estudar juntos e formarmos juntos. Mas na seleção, na Embaixada do Peru, agregada cultural, pelo teu histórico, pelas tuas avaliações, ela decide onde você teria mais chance, mais probabilidade de você conseguir fazer a faculdade, né? Então, quando eu solicitei o Unesp, porque fui eu que solicitei o Unesp, na verdade eu solicitei qualquer faculdade de São Paulo, porque uma moça inclusive falou, olha, de todas as faculdades do Brasil, São Paulo é aqui o estado que tem melhores faculdades. E foi o que eu pedi. E graças a Deus estou aqui. Agora, o Arturo não. O Arturo ele foi para o Rio. E pelo que ele me contou, no Rio ele passou maus bocados. Realmente ele se sentiu mal lá. Tão mal que ele não continuou o mestrado. Na verdade, ele se formou na graduação e voltou para o Peru e ficou por lá. Algo que me chama muita atenção, porque foi ele que quis vir para o Brasil, né? Na verdade, eu vim na cola dele, né? E que coisas, né? A gente terminou em situações inversas. Eu terminei ficando e ele terminou voltando, né? E aqui também conheci o Eduardo, um amigo meu do Equador, o Quito, né? O famoso Quito. E o Eduardo, ele veio um pouquinho depois de mim aqui em Bauru. E sim, ele foi um parceirão, porque praticamente toda a nossa vida de graduação a gente passou junto, né? Eduardo, ele começou em Bauru como eu, e depois nós dois fomos para Botucatu para terminar a graduação em Botucatu, porque na verdade Bauru naquela época era somente licenciatura, né, em ciências biológicas, e o meu objetivo era a área médica, né, a biologia médica. No caso não tinha biomedicina, era ciências biológicas, modalidade médica. E a gente veio para cá, né, foi isso. Muito bem. Como você se mantinha no Brasil? Desde quando você chegou e depois, como que foi se manter em outro país? Ah, bom, vamos lá. Essa é uma história também longa, né? O que acontece? Quando você vem para o Brasil, o convênio e a agregada cultural no Peru, eles já são muito claros ao dizer que a gente
naquela época, pelo menos, era proibido de trabalhar. Não poderíamos trabalhar de forma alguma. E quando a gente vem para cá com a carta da embaixada para a polícia e a gente faz o RG, que no caso é o RNE, né, Registro Nacional de Estrangeiros, está escrito, né, proibido realizar atividade remunerada. Bom, então era combinado que a família enviasse o dinheiro para o Brasil e para a gente poder se manter aqui. No caso, naquela época, enviar dinheiro via banco era muito caro. Era tão caro quanto o dinheiro que a gente ia receber aqui. Então, estou falando, se eu vou enviar $100, a taxa bancária era $80. Então, não compensava mandar dinheiro dessa forma. Então, meus pais, naquela época, meu pai ainda não tinha tido um problema, né, econômico, depois eu vou contar inclusive isso. Eles juntavam mais ou menos o dinheiro que eu iria gastar no ano todo e eu trazia esse dinheiro comigo e eu administrava o ano todo para poder pagar meus gastos. Naquela época eu trazia em torno de $800 por ano. Isso dá menos de $100 ao ano. E isso era, nossa, naquela época eu tinha que contar moedinhas. Se eu perdesse 10 centavos debaixo da cama, eu procurava os 10 centavos até não achar, não ficava em paz. Porque todo o dinheiro para mim era sagrado, né? Então, eu tinha que pagar aluguel, tinha que pagar transporte, roupa não comprava, festas, não ia em festas, ficava praticamente só dedicado a estudar. E era realmente para o que eu vim, né, para estudar. Mas aí, como falei, meu pai, ele aposentou e o dinheiro da aposentadoria ele investiu numa financeira. E essa financeira foi interditada pelo governo naquela época e ela quebrou. E meu pai perdeu todo o dinheiro. Então, não tinha mais condições de me manter aqui. E aí, eu tive que... Primeiro, tinha que dar uma folga para meus pais, porque eu acredito que eles me deram realmente muita força. O pontapé inicial deles foi maravilhoso, não posso me queixar de nada em relação a eles e minha família. Mas eu sempre tentei ser uma pessoa independente, então achava justo que eu procurasse me manter por meus próprios meios. E aí meu pai falou assim, olha, vamos vender isso, vender aquilo para você continuar se sustentando lá. E eu falei, não, eu vou voltar, não vou largar a faculdade, mas eu vou tentar dar meus pulos. E é o que eu fiz, voltei para cá, sem saber se ia conseguir. E, como eu falei, é o destino, né? Eu procurei emprego em tudo. Procurei emprego de garçom, de auxiliar de xerox, de tudo. E ninguém me dava emprego. Ninguém me dava emprego. Isso realmente não poderia, porque toda vez que falavam, você tem carteira de trabalho? Não tenho carteira de trabalho. E não podia tirar carteira de trabalho. Mas estava numa faculdade. E todo mundo me dizia, Luiz, por que você não dá aula de espanhol? E eu respondia, porque não é fácil. Mas espanhol você fala, assim, mas é a mesma coisa que você ensinar português. Por que vocês, todos brasileiros, não dão aula de português? Porque não é fácil, cada um na sua área, né? O professor de química não vai dar aula de português porque não é a área dele. E o fato de eu falar espanhol não dizia que eu poderia dar aula de espanhol de uma forma realmente eficiente, né? E eu sempre gostei de fazer as coisas bem feitas. Mas o destino, novamente. Um dia já tinha desistido de procurar emprego em vários lugares, preocupado como que ia fazer, e uma pessoa me puxou do ônibus. Eu estava subindo no ônibus em Bauru, eram 11 horas da noite, o último ônibus, e ele falou assim, Luiz, desce. Eu falei, não sei, mas você me conhece? Conheço, desça. Eu vou perder o ônibus. Não tem problema, depois a gente dá carona. Aí desci meio contrariado, mas por que você está me fazendo descer do ônibus? Você é peruano, não é? Sou.
Então, eu sou presidente do centro acadêmico e tal, e nós temos um projeto de criar um centro de línguas aqui na faculdade, na Unesp de Bauru, na Unesp de Bauru. E ele falou, você toparia dar aula de espanhol? E foi como falei, Deus, né? Eu falei, lógico. E ele falou assim, você já deu aula de espanhol? Eu falei, não, mas eu aprendo. O que precisar eu faço. E foi. Aí comecei, né, a trabalhar lá e comecei a me sustentar. Depois nós tivemos uma greve muito grande e aí eu também fiquei sem emprego, porque meus alunos eram meus colegas da faculdade. Novamente, Deus, porque andava pela rua, na Rio Branco, isso não vou esquecer também nunca, e na descida passei por uma escola, eu não vou falar o nome, mas era muito conhecida, muito famosa, e falava assim, num cartaz enorme, se dá aulas de inglês e de espanhol. E eu passei. Falei, se já tem esse cartaz, já deve ter professor, então não vou nem procurar. Mas sabe quando o anjinho da guarda fala assim, pergunta, não custa nada. E aí meu lema é, né, o não já tem, então se você já tem o não, não custa nada também. Aí fui lá. E a secretária falou assim, pois não, falei, vocês dão aula de espanhol? Damos. Vocês já têm professor? Por quê? Eu dava aula de espanhol aqui no centro acadêmico, eu estou procurando emprego, né? Só um minuto. Aí me apresentou ao diretor, e por coincidência, e aqui vale ainda uma observação, né? Para que vocês entendam por que eu falo que Deus sempre esteve na minha vida. Entrei e a pessoa, também não posso falar o nome, o dono da escola tinha se formado em biologia. E ele, quando ficou sabendo que eu estava fazendo biologia, né, ele já foi de cara assim com minha cara e falou, oh, Luiz, não temos ainda turmas, não temos alunos, estamos começando, mas estamos treinando os professores. E como é uma franquia, nós temos que treinar esses professores para que o melhor assuma as turmas que abrissem. E eu falei, quantos professores vocês já têm nesse curso? Nós temos 15 professores. E eu pensei, olha, uai, eu vou ser o 16º? E quantas turmas? Nenhuma. Então você vai fazer por fazer. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E eu fiz, porque falei, olha, vai me ajudar pelo menos a aprender a melhorar as aulas que eu já estou dando na faculdade. Vamos ver o que dá. E realmente deu tudo certo, eu fui selecionado, aí eu fiquei na escola e comecei realmente a me virar. Aí realmente minha vida econômica voltou aos eixos, né? Consegui voltar para o Peru, consegui visitar minha família e tal. Mas, o que aconteceu? Eu queria biologia modalidade médica e eu estava fazendo licenciatura. Novamente o destino, né? E antes que me esqueça, que eu não posso esquecer, um dos meus alunos desta escola, onde eu comecei a dar aula, na Rio Branco, e esse eu vou ter que falar, né, porque é meu atual chefe, é o Celso. E o Celso, era ele, o irmão, Jean, e o outro irmão que eu agora não lembro, faziam juntos a aula de espanhol. Era sábado à tarde, era o último horário. E a gente ficou muito amigo, conversando e tal. Vejam como que é o destino. Isso foi no primeiro ano de faculdade aqui. Passaram-se anos, em 2010 eu vim prestar concurso aqui na FATEC de Botucatu. E quando cheguei na FATEC de Botucatu, quem que era o vice-diretor? O Celso. E eu encontrei o Celso depois de muito tempo aqui. Isso não influenciou nada, mas parece que nós temos um círculo de amizade sempre em volta da gente, né? Prestei o concurso, fiz todas as provas, passei aqui, por isso que eu dou aula também agora na FATEC, né? Em concurso público. Mas me chama muita atenção essas, entre aspas, coincidências, né? E, bom, daí eu vim para Botucatu,
porque eu tinha que fazer a minha faculdade que eu queria, o sonho da minha vida era ser biólogo da área médica, e eu tive que largar Bauru e, consequentemente, largar as aulas. E voltei novamente a ficar sem emprego. Mas as coisas foram melhorando aqui, também encontrei muita gente que me abriu as portas e deu tudo certo. Muito bem, então parece que quando você chegou, as políticas públicas não auxiliaram tanto, mas você acredita, só para a gente finalizar essa entrevista, né, que as políticas públicas hoje, atualmente, elas têm beneficiado este grupo minoritário dos estrangeiros? Qual a sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque muita coisa, desde que eu cheguei até agora, mudou. O simples fato de não precisar um visto e um passaporte para você ir para o Peru e voltar, já diz grande coisa, né? Porque isso era realmente um estresse para mim. Renovar visto todo ano e ter que passar pela polícia, né? Se bem que também cabe destacar que atualmente a polícia é outra polícia, o tratamento é outro, muito diferente também, tá? Mas, sim, eu acho que sim. Inclusive, durante a pandemia e nesses últimos anos, vemos aí países em volta do Brasil, né? Como a Venezuela, por exemplo. Venezuela foi um país rico, muito rico. Minha irmã, inclusive, foi para a Venezuela procurar melhorar na vida, né? E o país afundou numa economia que realmente levou ao país à quebra, e muitos venezuelanos tiveram que migrar para outros países, inclusive o Peru e aqui no Brasil. E eu lembro muitas vezes que se falavam de acolhimento do Brasil aos venezuelanos, inclusive na fronteira do norte do Brasil, onde se montavam tendas de campanha para auxiliar a parte médica, auxiliar a parte de vivenda. Depois eles foram redistribuídos para outros estados do Brasil. Então foi muito legal. Eu acho que agora o Brasil, sim, tem uma política que trata muito bem os estrangeiros. Uma política melhor, né, de Sim. quando você chegou ao Brasil. E para finalizar essa nossa conversa, você tem alguma mensagem para deixar para os alunos do curso de psicologia da FIB? Eu acho que a principal mensagem é: nunca desista dos seus sonhos. Confie sempre em Deus, porque apesar de ele não ser algo que a gente possa tocar, a gente pode sentir. E eu posso dizer, na minha vida ele sempre esteve do meu lado. E se eu estou aqui hoje, é porque teve influência muito dele e dos meus pais. Da minha família, na verdade, né? E agora da minha esposa, que também faz parte da minha família, né? Aliás, é minha família agora, né? Ah, bom! Então, tá joia. Gostaria de agradecer, né, em nome dos meus colegas, da professora Daniele, né, pela sua disponibilidade e por ter compartilhado conosco essa história de vida. Parabéns. Muito obrigado, foi um prazer e fico às ordens se precisarem conversar mais. Um beijo a todos, fiquem com Deus.